palavra que Deus colocou, né, para essa noite é uma palavra que nasceu na minha primeira viagem. É engraçado que Deus, para liberar o azeite, Ele espreme a gente. Ele sempre vai colocar uma pressão para liberar aquilo que nós temos. Aprenda isso. Tem muitas mulheres orando assim: Deus, eu quero a Tua glória, eu preciso de Ti, me usa, faz, né, aquilo que o Senhor quer na minha vida. Mas não se esqueça que as pressões vão te encontrar nesses dias. Aqueles lugares que vão extrair de você a sua essência. E é isso que Deus está coletando nesses dias. Quando espreme em você, o que sai de você? Quando as pressões vêm sobre a sua vida, o que sai? Porque essa é a verdade, a sua essência. E o óleo, né, para ser retirado, aquela azeitona precisa ser o quê? Espremida, muito espremida, para que aquele óleo saia. Algumas unções, a nossa vida só sai com pressão. Eu ouso dizer que eu estou numa grande prensa aqui nessa noite. Você imagina uma mulher simples, uma mulher que não tinha oratória, era muito tímida, está diante de onde eu estou hoje, falando com vocês com tanta naturalidade, com tanta verdade. Por que isso aconteceu? Porque uma prensa me pegou e eu deixei ela me pegar. Vocês pensam, toda quinta-feira, hoje mesmo lá em casa, eu parecia um gato. Aqui eu penso uma leoa, mas lá em casa estava um gato. Com medo, Deus, e agora? Porque outro dia uma pessoa falou assim para mim: ai, pastora, volta a ter os cultos da quinta tarde, porque no meio da pandemia, quando ficou só 500 lugares, nós fazíamos à tarde e um à noite. Mas eu ficava tão desgastada, porque para mim era 2 partos normal num dia só. É verdade, eu digo que a reunião de mulheres é um parto normal, sabe por quê? Não sabe como é que vai ser. Eu acho que seria muito fácil para mim fazer um cronograma. Agora canta fulana, agora a oportunidade é da ciclana. A ciclana, a outra vai dar uma palavra de entrada, outra palavra de saída. Mas sabe de uma coisa? Deus não fez assim, desse jeito. Deus falou comigo: você vai fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. Eu posso ser livre. Eu posso. Então Deus foi tirando tantas coisas. Deus foi tirando tantas coisas que na verdade eram atrapalhos nesse caminho. Porque Ele queria vir com graça. Então não dá. Nesse lugar eu não tenho um caderninho para medir o que Ele vai fazer. Ele até já está me tirando os meus esboços. Hoje eu sentia mesmo o Senhor falando comigo: pode escrever, porque tu não vai falar nada que está escrito. A palavra já está dentro de ti, filha. Tu só precisa confiar em mim, abrir a tua boca que eu te encherei. Você não vê Deus falando para Jeremias: ei, Jeremias, faz um esboço que eu vou ser contigo. Não, Ele disse: abre a tua boca, porque eu vou te encher. E é na confiança, na entrega. É você dizer: Ele está comigo mesmo. Os meus diálogos com Deus, antes de subir aqui, eu digo: Deus, você está comigo? É isso mesmo, filha, vai. Eu estou contigo. Você precisa ter convicção que Deus está contigo, que Ele está movendo sobre a sua vida. E nessa viagem, a primeira viagem do ano foi outra prensa, porque viajar, sair de casa, depois de um tempo em casa, é difícil. Só que eu fui sozinha até São Paulo. Fui sozinha, daí o primeiro voo sozinha, né? Falei: oh, misericórdia, será que o Senhor está me levando sozinha, que o Senhor vai me levar, não quer levar ninguém junto? Aí escuta isso, e eu lá no aeroporto, de repente, o cara da Latam veio: ó, o avião está com problema. E nós estamos lá vendo se a gente consegue consertar o avião. Consertar um carro ainda vai, mas um avião, porque o carro parou, né? Tudo bem. Mas o avião parou, minha filha, já era. Aí eu comecei naquela luta: vou embora para casa, isso é um sinal para me voltar para casa. E depois de 3 horas, eles: arrumamos o avião, pode entrar. Aí eu já fui entrando, entregando meu espírito ao Senhor, né? Senhor, aqui está o meu espírito a Ti. Mas brincadeiras à parte, Deus falou muito comigo nesse voo e me deu uma palavra. E eu queria compartilhar. Eu até ministrei essa palavra em São Paulo, mas eu quero ministrar nessa casa essa palavra. Eu quero fundamentar ela aqui. Teve um profeta que me chamou outro dia e disse assim para mim: filha, você vai ministrar em muitos lugares, em muitas nações, em muitas denominações, a muitas pessoas. Mas as palavras de quinta-feira que Ele tem derramado sobre você são palavras que estão fincadas no solo fértil do teu coração e que vão levar cura para nações inteiras. Então esse lugar eu preciso fincar algumas estacas e não só isso, e colocar sementes nessa terra, porque elas são muito importantes. E a palavra veio: mulheres de raízes profundas.
E eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo agora pela internet, ou você que está aqui, você já tinha ouvido algumas ministrações minhas sobre raízes, né? Eu falei sobre raízes curadas, uma série de 3 ministrações que ainda eram só áudio, eu não tinha coragem de ser filmada, eu tinha muita vergonha, muito medo. E eu ministrei essas 3, acho que só a última está filmada. E eu ministrei outras palavras sobre raízes, porque eu acredito que todas nós que fomos chamadas por Deus, você tem uma identidade do céu em você. Tem uma palavra que tomou a sua vida, pegou a sua vida, e é aquilo ali que você flui. Deus chamou para aquilo, e glória a Deus, porque eu preciso do que você tem, porque eu não tenho o que você tem. Deus é especialista em fazer coisas únicas e diferentes. As nossas digitais, não existe uma só igual na face da terra. E aí eu comecei a perceber que Deus falou comigo, tem falado muito comigo desde que eu me converti, sobre raízes, né? O versículo da minha vida é aquele versículo da figueira, que fala que uma figueira estava, né, uma parábola plantada e as raízes dela estavam feridas. Mas nessa viagem foi diferente. O Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Deus falou: filha, eu estou levantando mulheres de raízes profundas. Porque por muito tempo nós como igreja, como mulheres principalmente, nós vivíamos num lugar muito raso. Raso biblicamente. Muitas de nós não leram a Bíblia ainda toda. Muitas de nós temos Bíblias rosas, né? Nós temos Bíblias maravilhosas. Eu mesmo tenho umas Bíblias bonitas que eu ganhei. Mas muitas de nós não conhecem o conteúdo da palavra. E ainda mais do que isso, porque não é só o conteúdo, a Bíblia diz que isso aqui é só o começo, você precisa cavar, porque existe muito segredo escondido nas palavras. Existe muita revelação, coisas que Deus quer trazer sobre a sua vida. E por muito tempo nós estávamos, né, naquela dependência de homens e Deus está falando: não, eu estou chamando mulheres de raízes profundas. E o que me chama a atenção é que uma árvore, o que faz uma árvore buscar raízes e buscar o solo e buscar água, o que faz essa árvore fazer isso, é o que ela não tem, é a falta no subsolo, é a falta na superfície. E aí, quando a nossa superfície falta alguma coisa, é um convite para que as suas raízes se aprofundem no Senhor. Mas quantas de nós estão desesperadas? E sabe, eu vou falar algo para você que eu vi uma foto, não sei se você já viu uma foto assim, ou você já viu isso. Você já viu aquelas árvores que são tão fortes, tão frondosas, que eles plantam ela numa calçada, mas de repente as raízes delas começam a quebrar aquela estrutura, e começam a quebrar a calçada. Já teve raízes que quebraram muros, né, que condenaram casas, que na verdade precisou aquela casa ser demolida, ser arrancada aquelas raízes para ser feita outra vez de tão forte. Aquela raiz, ela não teve um lugar para aprofundar as suas raízes, ela foi crescendo superficialmente, ela foi quebrando estrutura. Sabe de uma coisa? Deus está levantando mulheres que estão quebrando estruturas. Existem algumas raízes nossas que vão quebrar estruturas. Escute o que eu vou falar para você. Mas não é estruturas superficiais. Você vai quebrar a estrutura a partir da sua vida, a partir de quem você é. Porque é tão fácil a gente ir lá e dizer: o fulano está errado. Deus está falando assim: eu quero consertar você. O meu marido fala algo muito interessante: para de ficar apontando o prédio torto. Esse prédio está torto, esse prédio aqui está torto. Alguém dá para arrumar esse prédio? Sabe o que o Senhor está pedindo para você? Filha, constrói um reto do lado. Você não vai precisar falar nada. Alguém tem o hábito de gritar com você, de te maltratar, muitas vezes de falar palavras duras. Constrói o reto do lado, fala mansamente, seja diferente. Deus está chamando mulheres para esse nível. E eu queria que você abrisse Jonas, um livro tão comum nas nossas escolas dominicais, né? Quem nunca se imaginou como Jonas na baleia do peixe? Quando era criança ficava: Senhor, como que era isso? E quando a gente abre Jonas, a gente vai falar muito da baleia, da desobediência do profeta. Mas lembra que eu falei que Deus está tirando as nossas raízes do raso e colocando as nossas raízes no profundo? Existem segredos nas Escrituras. Eu quero te abençoar com essa palavra nessa noite. Jonas, sabe onde é que ele está? Tem muita gente desesperada procurando Jonas.
né? Eu imagino, é complicado mesmo. Jonas está um pouquinho antes do Novo Testamento. Jonas é dos profetas menores ali. Você vai ver Obadias, Miqueias, Oséias. Por isso que a gente precisa ser mulheres de raízes profundas. Em falar em raízes, tem raízes aqui. Segunda-feira, estudo bíblico. Se você quer se aprofundar, né, na palavra de Deus, nós temos aqui um estudo bíblico, raízes, toda segunda-feira às 7h30, aqui na igreja. Vamos lá. Jonas 4, versículo 6. Eu vou te dar um pano de fundo dessa palavra antes. Jonas estava muito triste, porque Jonas já tinha entrado para a baleia, saído da baleia. Jonas obedeceu, foi para Nínive, falou o que Deus queria, e aquele povo inteiro se converteu e se arrependeu. Era para Jonas ficar muito feliz, porque imagina, você fala algo e aquela cidade inteira se arrepende, mas Jonas ficou triste. Jonas não queria o arrependimento de Nínive. Jonas queria que eles pagassem o preço dos pecados deles. Quantos de nós somos Jonas? Que quando Deus restaura a vida de alguém, nós ficamos tristes. Tem gente rindo de nervoso, assim. Não, nunca pensei isso. Já viu aquelas pessoas que aprontam, são Nínive, e Deus fala, vem, ele vem, tudo muda na vida dele, aí às vezes você fala, eu faço tudo certinho. E olha só, porque Nínive, ela é encharcada com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus gosta disso, de pegar os lugares improváveis, pessoas improváveis. E Jonas estava indignado, igual o irmão mais velho do filho pródigo. Como é que esse teu filho volta e você mata um cordeiro para ele, faz um jantar maravilhoso, e eu que estou aqui há quanto tempo? Quantos de nós tem esse coração como o de Jonas? Pessoas rasas. Aquele irmão do filho pródigo era raso, não conhecia o pai, porque o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu, desfruta. Ele não sabia desfrutar. Quantas de nós não desfrutam daquilo que Deus já derramou sobre você, é seu? Eu vou voltar para a palavra, mas ontem à noite, você tem que estar atenta ao que o céu está fazendo, e eu quero confessar que muitas vezes eu me distraio no meu dia a dia. E ontem eu estou num projeto, entrando madrugada dentro, já esse projeto vai aparecer, e eu estava lá com o meu coração assim, borbulhando, porque vinha tanta graça naquela hora, tanta graça, tanto favor. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Não dou conta, meu dedo não dá conta de digitar tudo. E aí, de repente eu me levantei muito cansada, eu falei, eu vou dormir, porque eu estou muito cansada. Sabe quando você fica até tonta? Você vai até um ponto. Aí eu me levantei para ir dormir, fui descer a escada, Deus falou assim comigo, não filha, fica comigo, te liga em mim. Eu peguei e voltei. Daí eu pensei, mas esse aqui não é o meu lugar de oração, meu lugar de oração é na sala, num canto. Para todo metódico, Deus corresponde. Tem mulher que é metódica aqui? Só que Deus, Ele não vai te deixar no teu limite. Aí eu estava lá, aí eu sei, mas eu não vou orar aqui em cima, eu vou lá para baixo orar. E eu peguei minhas coisas, Deus falou, não, a tua oração agora vai ser aqui em cima, porque agora o teu lugar de oração vai ser aqui em cima e eu estou mudando. Eu falei, oh meu Deus, e a glória de Deus já me pegou, amanhã eu vou estar naquela reunião. E Deus começou a falar e a trazer tantas verdades. Deus falou, estou chamando mulheres que se ligam naquilo que eu estou fazendo, que sabem, que são sensíveis à minha voz. Elas conseguem ver as entrelinhas. Sabe aquele tipo de mulher que um risco é Francisco? Deus está pegando você. Você vê um risco, opa, Francisco, Deus está falando. Deus está trazendo verdades profundas. Aí você vai entrar numa crise, é coisa da minha cabeça. Não é. É coisa da minha cabeça. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando com você. Se você tem intimidade com Ele, se você caminha com Ele, Ele está falando, obedeça. Obedeça. Dê crédito à voz do Espírito Santo na sua vida. E Jonas estava naquela situação, mal. E agora eu vou ler para vocês, lá no 4:4 diz assim, o Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Mas
No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas. Alguns ventos quentes são Deus que manda sobre nós. O sol bateu em sua cabeça e ele sentiu-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver. Desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu, sim, eu acho certo ficar aí tão irado a ponto de querer morrer. E aí Deus termina falando com ele no 10, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o que é certo e errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? A Bíblia é clara dizendo que a planta cresceu do dia para a noite e ela estendeu as suas folhas. Toda planta que cresce do dia para a noite estende as suas folhas. Cuidado. Nós não nascemos, eu tenho 1,73 m, eu não nasci com esse tamanho. Graças a Deus, né, mãe? Eu nasci muito pequena. Diz eles que eu não ia nem vingar. Já viu aqueles comentários infelizes da tua família, que as tuas tias ao redor? Era tão feia quando nasceu. Tão feinha. A minha tia está aqui, ela quase me matou quando eu era pequena. Foi, né, tia? Ainda bem, sobrevivi, estou aqui. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Gente, vamos voltar para a palavra, senão eu vou ficar vagando. E aí, a gente diz assim, não vai vingar. Sabe aquele tipo de situação que você diz assim, ó, não ia vingar? Vingou, deu certo. E essa árvore de Jonas é uma árvore que nasceu da noite para o dia. Não nasceu grande. Aliás, já nasceu grande, né? Nasceu assim, rápido, da noite para o dia. A Bíblia fala uma coisa interessante, que lá em Apocalipse, ela fala algo que as folhas da árvore, lá de Apocalipse, são cura para as nações. Você vai ver, eu já falei muito sobre isso, vou falar mais uma vez, que muitos dos chás que nós tomamos, a maioria são de folhas. Parece que Deus escondeu nas folhas a medicina, né? O medicinal para cura. Raramente você vai fazer um chá que vai curar de flores. O floral muitas vezes é calmante, tem outras propriedades, mas a folha tem um poder curativo. Aí você vai entender algumas questões, por que em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder a sua vergonha com folhas de figueira. E folha representa remédio, e folha representa ministério, representa o que nós fazemos. Representa aquilo que aparece. A folha, hoje eu estou aqui, né, como um grande chá. Aquilo que eu estou fazendo, mas quem eu sou na realidade, quem eu sou lá na minha casa, você não sabe quem eu sou. Se eu sou estressada, se eu sou nervosa, a minha filha sabe. Né? Ela sabe quem eu sou. Então, hoje eu sou um grande remédio aqui, mas o meu fruto, né, eu já falei sobre isso, os frutos do Espírito é paciência. O fruto do Espírito é cantar igual a Gabi. Ai, a Gabi tem um fruto do Espírito, ela canta lindamente. Não, o fruto do Espírito é paciência, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio ou demônio próprio? Domínio próprio. Isso é fruto, e o fruto não é manifesto aqui. Aqui é folha, aqui é dom. E a Bíblia foi clara dizendo que a árvore de Jonas estendeu raízes ou folhas? Folhas. Era uma árvore que não tinha raiz. E eu vou falar pelo menos sobre 3 perspectivas da árvore de Jonas. Eu queria que você prestasse bem atenção no que Deus vai falar com você. Primeiro, a sua vida e o seu relacionamento com Deus talvez esteja como uma árvore de Jonas. Você cresce num dia, você faz jejum, você quase morre jejuando, você lê não sei quantos capítulos da Bíblia, você começa a ler um livro, você diz, uau, você estende as suas folhas. Não, eu vou conseguir. Aí você vai para a internet, começa a expor. Eu já falei aqui, né, de gente que pega o celular, eu no secreto, você começa a expor, estender folhas. Quando você estende folhas e você não estende raiz, você tem uma grande
perigo de você tombar no outro dia. Porque tudo aquilo que é exposto não serve de fundamento para a sua vida. Ministério não é fundamento de ninguém. Não se esqueça disso. O que você faz não é fundamento. Já falei aqui, mas vou repetir também. Muitas pessoas antigamente viam uma pessoa meio fraca na fé. Ai, está fraquinho na fé. Vamos dar uma coisa para ele fazer na igreja, para ele se fortalecer. Está amarrado. Aqui, se está fraquinho na fé, senta, vai ouvir a palavra, buscar a Deus. Ministério não é para esconder ninguém fraco, não é para ficar escondendo vergonhas. Não use ministério para esconder quem você é. Tem muita gente que gosta da farda, né, da capa, mas a verdade é que aquilo ali é igual Naamã, por dentro está todo leproso, todo ferido. E como é triste, nós vemos pessoas que estão com folhas estendidas, ferindo pessoas. E sabe de uma coisa, para a planta, para essa árvore sem raiz, que estende as suas folhas, ela até serve de correção, mas não tem sustentação. Você já viu aquelas pessoas na nossa vida que são usadas por um tempo, mas no outro dia elas são arrancadas? São pessoas que são corretivas, nos corrigem, porque essa planta corrigiu Jonas. Deus fez ela nascer, estendeu folhas, no outro dia uma lagarta foi e fez ela morrer. Sabe de uma coisa, existem pessoas na nossa vida que são como a planta de Jonas, elas cumprem um propósito e deu. E Deus ainda continua falando, para de chorar por essa planta, por que você está tão irado? Porque ela num dia cresceu e no outro dia morreu. Deus estava mudando os valores de Jonas. Jonas, chore por aquilo que eu choro. Para de chorar por ministérios que fecham. Muitos de nós, às vezes nos colocamos debaixo de ministérios que são planta de Jonas. Eles estenderam as suas folhas, não tinha raiz. Era ministério, era reunião todo dia na igreja, todo dia. Quando você estende as suas folhas, você não tem raiz de sustentação. E a verdade é que Deus, Ele faz uma coisa perfeita. Quando você coloca uma semente na terra, a primeira coisa que aquela semente vai fazer é criar um sistema de raízes. A folhagem vem depois. E eu sei que você é pressionada, assim como eu sou pressionada, a fazer crescer as suas folhas, a você mostrar que você é. Mas cuidado, porque quando você estende muito as suas folhas, você está tendo o perigo de ser uma planta de Jonas, corrigir a vida de alguém, servir para alguém e no outro dia secar e morrer. Quantos de nós conhecemos pessoas que uma hora está bem, está na fé, Deus está vindo sobre ela, ela acredita, no outro dia ela não acredita mais em nada. Planta de Jonas, estendeu aquilo que era aparente, não se preocupou com as suas raízes, não se preocupou em crescer. Deixa eu te falar uma coisa, a glória de Deus vem, nós amamos a presença de Deus, mas isso aqui não é só para nos sentirmos bem, isso aqui tem um preço. Deus vai pedir coisas para você, existir renúncias. Carregar a presença de Deus, carregar a glória de Deus requer renúncias da nossa parte. Muitas das mulheres que estão aqui e outras que estão me ouvindo, às vezes você não consegue vencer e romper porque ainda existem coisas que você não abriu mão. Deus já pediu para você. Para com isso, larga isso. Eu não quero você envolvida nisso. E você não consegue. Mas você está sempre pensando, eu quero uma oração, uma bênção. Deus derrama porque Ele ama derramar. Mas Ele quer muito mais sobre a sua vida. E Jonas estava chorando por uma planta. Deus falou, para de chorar por estruturas e ministérios, chore por pessoas. Deus estava mudando os valores de Jonas, dizendo, Jonas, isso aqui eu faço crescer num dia, morrer no outro, mas por favor, ame o que eu amo, se compadeça daquilo que eu compadeço, esteja alinhado comigo. O maior problema de Jonas foi estar desalinhado ao coração de Deus. O pior problema de uma mulher é ela ter muita verdade, muita palavra, bate na igreja, não tem o coração de Deus, pode ter verdades, mas não tem o coração dele, porque Ele ama a noiva, Ele protege a noiva. Outro dia eu vi um homem batendo na noiva, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu no meu espírito, eu olhei o Jesus olhando assim, quem é tu para falar da minha noiva? Ele ama a noiva, Ele protege ela, Ele está adornando ela, cuidando dela. Jesus ama você, se falaram ao contrário, é mentira. Ele vem te buscar de verdade. Ele está preparando você, o seu coração. Esse ano,
Passei 3 dias, já falei isso para vocês. Eu vou abrir um pouco do que Deus falou, posso? Deus me autorizou hoje a fazer isso, eu vou fazer. Um pouco, não posso fazer tudo. E eu quero ministrar essa palavra sobre você. Você recebe? Se prepare, porque vai cair agora muita cadeia de mentira, de engano. Você não consegue ver quem Jesus é porque costuraram um véu que Ele rasgou. Estão cobrando pedágio para você entrar. E o Senhor está descosturando esse véu hoje de novo. Ele está falando para você: entra aqui, o acesso é comigo. Eu estou te dando os sonhos e propósitos que eu estabeleci para você, gerados no secreto. É por isso que às vezes Deus tem ferido o seu coração, porque Ele quer te levar para o secreto com Ele. Construa sozinha. A solidão será sua amiga esse ano, não fuja dela. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão se sentindo sozinhas, que estão num tempo de muita solidão. Não tente outra companhia. Ela te ajudará a descobrir tesouros escondidos dentro de você. Às vezes entretenimento, relacionamentos nos distraem, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo conosco e dentro de nós. Quanto mais tempo você ficar sozinha na minha presença, mais eu me revelarei a você. Ele falou: não seja rápida na minha presença, te demora. As águas são profundas e a minha palavra é também. Meus tesouros estão escondidos dentro de você, por isso mergulhe em você, mergulhe na minha palavra. Não é tempo de abraçar, é tempo de afastar de abraçar. Uma realidade natural está revelando uma realidade espiritual. Existem lugares e palavras que serão só nossos. Aprenda a guardar. Eu te levarei aos montes da transfiguração. Vocês lembram quando Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração? O que aconteceu lá nunca tinha acontecido. E ele falou assim: nós vamos construir uma tenda aqui agora. Não quero mais descer. Sabe quando você está aqui na reunião de mulheres, a glória desce e fala: é aqui que eu vou morar. Deixa eu fazer. Quantas de nós nos sentimos vontade de fazer uma casa aqui? Eu já. Uma tenda aqui para nós tudo. Vamos ficar aqui, acabou tudo. Eu te levarei aos montes de transfiguração, mas te pedirei segredo. Deus pode confiar em você? Eu tenho aprendido a guardar mais e revelar menos. Muitos olharão para você e verão só uma carpinteira. Muitos olharão para você e verão só uma mulher. Uma professora. Uma enfermeira. Uma médica. Trabalha no escritório. Uma dona de casa. Uma mãe. Mas eu olharei para você de uma forma diferente. E você reconhecerá o meu olhar. Me revelarei a você em lugares improváveis e pessoas que você jamais imaginou. Afinal, Paulo voltou a enxergar através de um Ananias que ninguém conhecia. Na hora certa, eu revelarei quem você é. Eu firo o teu coração para você voltar para mim correndo. Sou fiel às minhas promessas. Aquilo que eu estou gerando dentro de você vai impactar multidões, alimentar muitos. Você me entrega alguns poucos pães e peixes e eu alimento uma multidão com o teu pouco. Não esqueça, você é só alguém disponível e exposta a mim. Você é a caneta, eu sou o escritor. Daqui para frente escreva. Escreva tudo, escreva. Muitos virão após você, eu te chamei para ser a minha Maria Madalena desse tempo. Você é aquela que permaneceu quando tudo estava morto e perdido. A Bíblia diz que Maria Madalena permaneceu no túmulo quando Jesus ainda estava lá. Ela não foi embora, ela não foi se esconder, ela foi lá.
E Jesus se revelou a ela primeiro, porque ela permaneceu. Existe um segredo, Deus vai se revelar àqueles que permanecerem. Talvez você está sendo esmagado numa estrutura religiosa, talvez você está sendo esmagado dentro do seu casamento, talvez está tudo morto na sua vida, permaneça. Deus vai se revelar no meio desse túmulo. Quando você não desiste, você me verá como ninguém viu. Abri uma porta para você, coloquei uma coroa sobre a sua cabeça e te escolhi. Aprenda a viver dessa forma. Aprenda a entender que eu te amo, que eu te chamei, que eu te escolhi. Para de pensar que eu te desprezo, que eu estou longe, que eu olho para os seus pecados, que eu quero te matar. Eu que sei os planos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz. Quando te desprezaram, eu te chamei. Quando te abandonaram, eu te escolhi. Quando te deram como morta, soprei vida nas tuas narinas. Teu suspiro está sempre diante de mim. Você vive suspirando por uma terra que ainda não conhece. Você é uma narniana nessa terra. Você ama a minha presença, você me quer. Eu posso te dar dinheiro, sabe por quê? Porque ele não é o teu tesouro. O teu tesouro é a minha presença. Se eu colocar perto de você R$1 milhão e a minha presença no outro lugar, você escolherá a minha presença? Você sempre quis um pai. Você passou noites quando era menina chorando, me pedindo um pai. E sempre te falei, eu sou teu pai. Eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança. A minha graça, ela está sobre você. Tem mochila nova. Tem território novo. Desfrute dos presentes que eu te dou, não se culpe. Sou eu quem estou fazendo isso. Muitas de nós não conseguem desfrutar dos presentes do Pai, se culpam. Parece que sempre estão pedindo castigo e merecendo castigo. A cura será mais profunda agora. Eu vou entrar em lugares que nunca entrei antes na sua vida. Você verá mais claramente a diferença do lugar e o ambiente. Eu te dou uma lupa, uma visão mais precisa e pontual. A espada de Golias foi guardada, mas agora ela está nas tuas mãos. Aquelas guerras que você venceu, as armas que eram usadas para te matar, agora são as suas armas para vencer os inimigos. O teu casamento destruído, agora é um casamento restaurado que vai curar muitos casamentos. Seu pai te ama. E não desiste de você. Quando você se afasta de mim, eu começo a cercar o teu caminho com espinhos, para te trazer de volta para mim. As multidões vão correr para você, mas você correrá para mim. Você não correrá para elas, não buscará elas. Mas buscará a mim, e toda autoridade vem de mim. Toda provisão, todo sustento vem de mim. Não fica com medo, mas níveis maiores serão revelados. E eu vou fazer. E farei. Recebe essa palavra no seu coração. Esse é um convite para que você aprofunde as suas raízes. Esse é um convite para você ouvir o que você nunca ouviu do seu pai. Eu sei que é maravilhoso ouvir uma ministração no YouTube, mas hoje Deus está falando para você, ei, eu quero falar com você. E você diz, mas eu não consigo ouvir Deus, porque você não se entrega nesse relacionamento, você não consegue se entregar, você é como uma árvore de Jonas, você estende aquilo que é aparente, você cuida do seu cabelo, você cuida do seu corpo, você cuida de você, mas você não está estendendo raízes, então você é rapidamente ceifada, a todo momento você está tombada no chão. Uma lagarta tão pequenininha conseguiu destruir uma árvore que estendia suas folhas. E às vezes você pensa, mas eu sou bênção, claro, às vezes vai ter um profeta teimoso que você vai ser uma lição para alguém, mas não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser uma árvore de raízes profundas que dá o fruto, não folhas. Eu sei que a nossa tendência é folha. Eu tenho a tendência de ir para folha.
Outro dia um cara me falou assim: olha, o teu Instagram pode bombar. Se eu pegar o teu Instagram, vou fazer um negócio nele, daqui a pouco tu tem 1 milhão de seguidores. E eu já estava com a palavra de Jonas aqui, ó. Falei, está amarrado eu estender folhas sem ter estrutura para suportar o que Deus tem para a minha vida. Não fique pedindo para Deus estender suas folhas, seu ministério. Peça para o Senhor, eu quero estender raízes. E agora eu quero que você abra em Jeremias 17. E essa é a árvore que Deus quer. Tem uma presença tão doce dele aqui. Finalmente ele está aqui com você, né? Ele pode. Você entendeu? Você sente ele? Não é gostoso? Isso é disponível para você. Aqui não tem rejeição que suporte. Não tem dor e amargura, falta de perdão que suporte na presença de Deus, porque Ele está aqui. Lá no 17, no versículo 5, ainda fala de uma árvore, que diz assim, uma árvore ruim, que fala o seguinte: maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como uma árvore solitária no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com as raízes que se estendem, Jesus, até as correntes das águas. Ela não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O Senhor está chamando você, e eu quero te plantar junto às águas. Eu quero que você seja uma árvore que estenda raízes e não folhas. Eu quero que você seja uma mulher que dê o seu fruto no tempo certo. Você é aquela que tem a palavra na hora certa. O teu fruto no tempo certo por exemplo, assim, quando você está numa situação difícil na sua casa, a tua vontade é esgoelar o teu marido. Mas eu sei que ninguém aqui já teve vontade disso. Ninguém. Ninguém pensou assim, o que eu fiz da minha vida? Ninguém. Eu sei. Só lá na Transilvânia acontece isso. E naquela hora, a tua raiz está tão profunda, ela não está ali exposta, ela é profunda, que aquela circunstância não muda quem você é e não muda o valor de Deus dentro da sua vida. E você pega lá daquela água e você põe um fruto da paciência. É o fruto na estação própria. Cuidado quando você diz assim, Deus dá paciência, porque Deus vai promover situações para que a sua paciência venha para fora. A paciência só é exercida quando dá vontade de Então você diz assim, Senhor, me dá paciência. Você diz assim, Senhor, me coloca em situações onde a minha paciência, o fruto da paciência vai vir para fora. Que dá o fruto na estação apropriada, que funciona perfeitamente. E é tão interessante que Deus, Ele vai nos convidando para os lugares profundos através de algumas situações áridas da nossa vida. Uma raiz muito profunda, muitas vezes é uma raiz que não teve muito cuidado. E agora eu vou falar para algumas mulheres aqui que foram criadas a toque de caixa. Tem gente que não comeu terra, comeu... Só Deus, nós sobrevivemos à infância. Mas mais do que isso, existem mulheres que cresceram na fé, cresceram com Deus e também não foram cuidadas, não foram amadas. Tem uma história de 2 árvores. 2 vizinhos construíram
pegaram as mesmas sementes e plantaram no seu jardim 2 árvores. E pensaram assim, vamos ornar aqui a nossa rua e vamos fazer sombra, e essa árvore vai ser muito importante. E os 2 plantaram. Plantaram na mesma época, no mesmo tempo. E um dos vizinhos plantou e esqueceu que a árvore estava ali. Que aquela semente estava ali. Passou de carro, os filhos brincaram e ela foi indo, gente. O outro colocou uma cerquinha, cuidado, não toque. Botou uma cerquinha, já viu que tem gente que é assim, né? Impressionante, cuidado. E aí aquela árvore, sem nenhum tipo de intercorrência, a outra já estava com 4 galhos quebrados, já estava assim, sobrevivendo. E aí, aquelas árvores de repente cresceram, estavam assim medianas, aquele homem molhava todos os dias no final da tarde aquela árvore, e o outro até esquecia que ela estava ali. O xixi do cachorro que chegava lá. Não havia cuidado, e aquelas árvores cresceram, passaram-se os anos, e foram 2 árvores frondosas, maravilhosas, lindas naquela rua. Mas as notícias chegaram que um grande vendaval estava se aproximando daquela cidade, daquele bairro. Então aquele vento soprou sobre aquela rua, e uma daquelas árvores veio ao chão. E eu quero perguntar para você, qual a árvore que ficou em pé? A que foi cuidada? Aquela árvore que não foi cuidada ficou de pé, porque como ela não tinha nada que pudesse se agarrar e cuidar, ela aprofundou as suas raízes nos lugares mais profundos. A fé dela, as raízes dela parece que abraçaram a rocha e acharam águas puras e cristalinas, que fizeram ela ficar forte. Nenhum vento derrubou aquela árvore. A outra, que sempre tinha uma aguinha, sempre tinha, as raízes dela não se aprofundaram, porque ela não precisava ir atrás de nada. Era uma raiz facilmente arrancada, superficial. Muitos de nós, às vezes, nós choramos pelos motivos errados. Você está toda hora assim, ai, ninguém me ama, eu preciso de uma discipuladora, eu preciso que alguém venha. Você não precisa de uma babá da igreja, você precisa crescer no Senhor. Às vezes Deus permite algumas solidões, Deus permite alguns momentos difíceis, Deus permite quebras de relacionamentos, Deus permite que você fique às vezes até invisível dentro da igreja, para que você cresça nele, porque é na hora da tempestade que vai revelar quem você é. A tempestade revelou aonde aquelas raízes estavam. Sem tempestade, 2 árvores maravilhosas, talvez até aquela que caiu era até mais bonita, sem marcas. Mas a verdade é que os ventos revelam aonde estão as nossas raízes, aonde nós estamos. E muitas vezes Deus permite que os ventos passem na nossa vida, porque Ele quer mostrar para você, eu quero uma mulher de raiz profunda, porque o que eu quero fazer, eu não posso perder você, eu não posso perder o que eu estou construindo dentro da sua vida. E eu sei que é tendencioso nós corrermos para as raízes, para as folhas. E domingo eu estava aqui na igreja, eu nem ia ministrar essa palavra que eu estou ministrando, mas eu não pude fugir dela. Eu vi o Senhor me empurrando para essa palavra, e eu queria falar agora rapidamente. Eu falei agora de 2 árvores, mas eu vou falar uma coisa para você. Existem algumas terras que Deus precisa mexer. Nesse versículo de Ezequiel, de Jeremias 17, você vê 2 tipos de solo. Você não vê 2 tipos de árvores diferentes, você vê 2 tipos de solo diferente, um seco e um próximo às águas. Entenderam? Um ambiente seco e um ambiente próximo às águas. E eu fui ler uma palavra em Ezequiel 19, que me chamou tanta atenção. Você acredita que eu nunca tinha lido essa palavra? Ou se tivesse lido, eu nunca tinha passado por ela com os olhos. Lá no 19 diz assim, no 2 diz assim, quem é a sua mãe? E a palavra diz assim, uma leoa entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar e a despedaçar a presa e se tornou o devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam na cova que lhe prepararam, com ganchos o levaram preso para o Egito.
E a Bíblia diz aqui que quando essa leoa viu o que aconteceu com aquele leão que ela treinou, porque Deus está chamando leoas que treinam leões, mulheres que levantam guerreiros. Ela disse que ela então pegou um outro leão para começar. E eu disse, Deus, o que se desenrolar da palavra? E aquele leão também foi preso. E aí, lá no versículo 10 diz assim: a sua mãe era uma videira plantada junto à água. Olha de novo. Tinha folhagem viçosa e dava frutos, porque havia muita água. Seus ramos se tornaram fortes o suficiente, olha isso, gente, para serem cetros de reis. Olha o que acontecia, aquela árvore era tão linda, ela estava tão na água, tão raiz tão profunda, que cada galho que saía dela, ele era tão lindo, que eles tiravam os galhos e faziam dele cetro de rei. O que um cetro de rei faz? Eles eram lapidados, e o rei dava sentenças com o cetro. O cetro era para guiar nações, trazer vereditos. Mas olha o que aconteceu com essa árvore. Lá no 13, versículo 13 diz assim: agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu seus frutos. Os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para serem cetros de reis. Às vezes Deus vai precisar mudar o seu solo. Tem gente se olhando. Às vezes Deus vai precisar, porque com o solo que você está plantada, não dá para fazer cetros de reis, não dá para levantar pessoas, você não consegue levantar ninguém que seja uma referência. Você mesmo está fraca, o seu chamado, o seu ministério, você não consegue. E Deus está falando para você: eu estou mudando o teu ambiente, estou mudando a tua terra, o teu território. Eu vou te plantar junto às águas, filha. Porque o problema não está na árvore, está no solo. E Deus está falando para algumas mulheres aqui: eu estou trocando de solo, você se prepare, arruma as malas, coloca tudo na caixa, porque eu vou transicionar você nesses dias. Eu vou transicionar a sua vida. Não se prenda a ninguém emocionalmente, porque isso é perigoso para o teu propósito. Isso é perigoso. Não se prenda emocionalmente com ninguém, porque isso é perigoso. O que te leva para o propósito não é relacionamentos. O que te leva para o propósito é o Senhor, que Ele te conecta às pessoas certas. Deus quer fazer você gerar cetros de reis, mas Ele não pode, porque o solo é tão seco, é tão duro, e Ele vai pegar um galho seu, se quebra, não tem força, você está sem força. Deus precisa fortalecer as suas raízes. E Ele está falando para algumas mulheres: de você vai sair cetros de reis. Eu vou levantar um lugar de influência através da sua vida. Então agora eu vejo o Espírito Santo tomando alguns galhos assim, e Ele está arrancando você. É um processo de translado, de transplante. E eu vejo agora Ele fazendo isso aqui, Ele cavando e colocando você junto às águas. Você já aprendeu que você não pode confiar nos homens, porque maldito é aquele que confia nos homens, é terra seca. Você vai agora aprender a confiar em mim e caminhar comigo. Eu estou tirando você do controle humano, da manipulação. Eu estou te plantando junto comigo, fica perto de mim. Sabe de uma coisa? Eu coloquei no meu carro o sem parar. Você conhece? Porque o sem parar é o sem parar, gente. Você passa nos pedágios sem parar, glória a Deus. Tem crente que precisa ter o sem parar. Quando vem um pedágio, você já tem o sem parar. Pega no espírito aí. Ninguém te barra, não. E eu botei o sem parar lá. E assim, tu entra no shopping, qualquer lugar que tu entra que tem ali, você não precisa pegar o ticket lá pagar. Por quê? Aí uma pessoa perguntou: quanto que tu paga para ter o sem parar? Eu falei o tanto que eu pagava, que é irrisório, é muito pouco. Aí ela falou: nossa, vale a pena, né? Eu falei: claro, porque hoje o que nós temos de mais valioso não é R$23 que tu paga, mas é o teu tempo. Então hoje vale a pena você pagar R$20 por algo que vai te dar mais tempo. E aí
Aquilo entrou no meu coração, porque o cotidiano fala. E eu fui para o meu carro, e Deus tinha falado comigo que ia ser um ano de muita renúncia para mim, de muita entrega. E eu já estava pensando assim, o que eu vou entregar, entendeu? É o meu iPad? É o meu telefone? É as roupas? Será que eu vou ter que doar todo o meu guarda-roupa de novo? Eu comecei a pensar o que eu tinha para doar. E Deus falou assim, não. A moeda desse tempo, a riqueza desse tempo, hoje, nessa terra, é o tempo. O tempo que você gasta com alguém nunca mais vai voltar para você. A bolsa que você dá, depois você compra. O tempo não. Ele não tem como você comprar. E Deus falou comigo assim, a renúncia que eu quero de você é o tempo. Me dá o teu tempo, fica comigo. Passa horas na minha presença. Se derrama comigo. Deixa eu aprofundar as raízes. Seja plantada junto às águas perto de mim, porque eu quero habitar em você. Eu quero fazer nascer a minha vontade. Eu quero estar contigo. Às vezes você, renúncia, o que eu vou entregar? Ei, passe tempo com Ele. A maior renúncia hoje é o seu tempo. Você sabe, nós não temos tempo para nada. O que mais nós falamos? Não tenho tempo. Está uma correria, não tenho tempo. E Deus está falando, isso aí, essa moeda cara eu quero para mim. Me dá o teu tempo. Me dá, seja plantada junto às águas comigo. Eu quero você. Eu quero você. Deus está te chamando hoje, Ele quer você. Ele está falando, para de estender raízes. Para de mostrar o que você não é. Porque hoje você está de pé, amanhã você está caída. Eu quero te dar raízes fortes. Porque pode passar o vendaval que for. Você pode ser traída, abandonada, ferida. Você vai estar forte, dando fruto na estação própria. Você vai olhar para os seus ofensores, você vai ainda orar por eles, abençoar eles. Você é uma mulher de raízes profundas. Ninguém te arranca de mim. Será que você pode ficar de pé? Tem mulheres que estão aqui que a tua única alternativa na vida foi buscar a Deus. Você não tinha outra. Aí você pensa, me ajuda, Deus, conserta. Deus falou, não, filha, não, eu não vou consertar, porque quem arrancou tudo fui eu. Você pensou que foi o inimigo? Não, foi eu. É porque eu cerquei o teu caminho de espinhos, porque eu quero você para mim. Eu quero raízes profundas, eu quero que você seja profunda comigo, confie em mim, anda comigo. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui, para de pegar o controle e explicar para mim como tem que fazer. Entrega o controle hoje para mim. Entrega hoje. Entrega. Enquanto nós cantamos essa canção, fala para Deus, Deus, se eu sou a planta de Jonas, me ajuda. Me ajuda. Porque até uma largata me derruba, coisas pequenas me derrubam. Me ajuda. Estou derrubada. Me dá raízes fortes.